Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Uma notícia recente pegou a torcida do São Paulo de surpresa. Com 8 jogos pela frente no Brasileirão Betano, o tricolor fará metade deles como mandante, mas sem o apoio do Morumbis nesta reta decisiva. O estádio será palco de uma intensa agenda de shows nas próximas semanas. Dos 4 compromissos restantes em casa, apenas 2 têm local confirmado. Os duelos contra Flamengo e Red Bull Bragantino acontecerão na Vila Belmiro, em Santos. O São Paulo ainda sonha em jogar no Morumbis antes do fim de 2025. Mesmo com a série de shows marcados para novembro, o clube acredita que pode fazer o último jogo do Brasileirão contra o Internacional no estádio. A partida está prevista para o dia 3 de dezembro e seria uma despedida diante da torcida. Segundo a ESPN, o São Paulo pediu à produtora Live Nation, responsável pelos shows, que desmonte o palco e as estruturas o mais rápido possível. O último evento no Morumbis será no dia 23 de novembro, com o show da banda britânica Oasis, o que deixaria cerca de 11 dias para preparar o estádio até o jogo. O clube também vai antecipar o início da reforma do gramado, feita junto à empresa World Sports. A ideia é que o campo esteja pronto a tempo da partida contra o Inter, permitindo que o tricolor volte a jogar em casa e encerre o ano em seu estádio. Para 2026, o clube tenta cancelar shows para conseguir jogar uma possível pré-Libertadores no estádio. É importante lembrar que a tabela do Brasileirão ainda não está totalmente definida a partir da 34ª rodada. Isso significa que as datas dos jogos do São Paulo contra a Juventude e Internacional podem ser ajustadas em 1 ou 2 dias, o que ainda pode influenciar diretamente na tentativa de voltar ao Morumbis. A dificuldade de mandar partidas no estádio não se limita aos dias de show. A montagem e desmontagem das estruturas exigem vários dias, além do tempo necessário para o replantio do gramado. Após esse processo, ainda é preciso aguardar que a nova grama se firme antes de receber uma partida oficial. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Brigar para não ser rebaixado já começa a sonhar com a possibilidade de uma Sul-Americana e uma realidade um pouco mais distante, mas agora viável, de arrumar um lugarzinho na Libertadores, nem que for na pré-Libertadores do ano que vem. Enquanto isso, o time atravessa esse deserto financeiro, continua tentando se livrar do transfer ban. O Depay deu uma entrevista pesada no final do jogo, dizendo que o time precisava se reforçar mais, que era necessário. Ficamos apenas com a ilusão da conquista do Campeonato Paulista. E o seguinte, ele falou a real. O jogador brasileiro precisa se posicionar mais. Eu acho muito bacana essa colocação do Depay. Ele não falou nada de agressivo, ele apenas relatou o que está acontecendo, a verdade, no Corinthians. O São Paulo também está tentando encontrar o seu caminho. Libertadores é o desejo da próxima temporada. É o que sobrou para o clube. A vitória para cima do Vasco mostrou a todos e também ao próprio time que o São Paulo tem forças para chegar à Copa Libertadores do ano que vem. Na 8ª posição com 44 pontos, o tricolor está a apenas 3 do agora G7. E na próxima rodada enfrentará na Vila Belmiro o Flamengo. Este será o primeiro jogo do tricolor paulista como mandante fora do Morumbi, dos 4 que restam para terminar o campeonato. Faltam ainda 7 rodadas para o fim do Brasileirão. O confronto contra o Red Bull Bragantino, logo após esta rodada, também será no Estádio Santista. Para a partida contra o rubro-negro, o técnico Hernan Crespo terá mais 2 desfalques. O zagueiro Alan Franco e o lateral Enzo Dias. Eles receberam o 3º cartão amarelo na última rodada. Na reapresentação do elenco nesta segunda-feira, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos fizeram trabalhos regenerativos, enquanto o restante dos atletas trabalhou no gramado. A boa notícia do departamento médico fica por conta de Cédric, que continua avançando na recuperação de fratura em um dedo do pé direito e participou de boa parte dos trabalhos do dia. E nesta terça-feira, uma parte dos treinamentos no período da tarde será aberta à imprensa. E logo após estes trabalhos, viagem e concentração na Baixada Santista.
E hoje contra o Vasco, fortíssimo Vasco, né? Tava numa boa fase. E o São Paulo agora foca no jogo contra outro carioca, o Flamengo. A partida será quarta-feira agora, às 9h30 da noite, na Vila Belmiro. São Paulo será o mandante, mas serão 2 jogos aí seguidos na Vila, né, rapaziada? Por conta dos shows que o Morumbi tá recebendo, né? Então o São Paulo tem jogo contra o Flamengo e agora no sábado jogo contra o Bragantino também na Vila. E o Hernan Crespo, em entrevista coletiva ontem, falou sobre jogar na Vila Belmiro e disse o seguinte: Fundo, parabéns pela vitória. O São Paulo joga agora na Vila Belmiro. Eu queria entender se exige um processo de adaptação ao novo gramado e como que você está vendo esse confronto. Se espera que de repente a torcida do São Paulo transforme a Vila no alçapão como faz a torcida do Santos? Vamos a ver. Não sei. Aqui você sabe que adaptação é a palavra perfeita para São Paulo. Tem que adaptar a todas as coisas que acontecem. Então, vamos a ver como a gente vai enfrentar esse jogo, mas faltam 3 dias. Agora vamos festejar um pouco, que ganhar aqui não é fácil. Bom, São Paulo fará esse jogo contra o Flamengo e Bragantino já certos, né? E ainda pode levar mais 2 jogos na Vila Belmiro contra a Juventude Internacional, né? Esses 2 jogos ainda não foram confirmados na Vila Belmiro, mas existe uma possibilidade grande de ser lá, tá? O Lucas Moura, inclusive, fez um pedido à torcida do São Paulo em relação a jogar na Vila. Veja. Obviamente que a gente preferia jogar no Morumbi, né? Que é a nossa casa, que é onde a gente está acostumado. Mas é o que é, né? A gente entende também os acordos que são feitos e agora a gente pede que o torcedor compareça, né? E que faça da Vila, né, um ambiente que a gente se sinta em casa e que a gente possa se sentir confortável em jogar lá e fazer um grande jogo, né? É isso que a gente espera e sem dúvida vai ser uma grande final pra gente. Vamos enfrentar aí uma das melhores equipes do país ou talvez do continente, né, que é o Flamengo. Mas vamos nos preparar bem, vamos encarar esse jogo como uma grande final que de fato é pra gente, né, para que a gente consiga aí fazer mais um grande jogo, somar mais pontos para alcançar nosso objetivo. Bom, a Vila Belmiro tem capacidade para mais ou menos 15 mil torcedores, né? Dá para lotar de boa ali e fazer a Vila Belmiro um verdadeiro caldeirão tricolor, né? E não podemos também, gente, faltar ali os protestos. Tem que continuar o protesto. Não é porque o São Paulo vem de 2 vitórias seguidas que vai esquecer da péssima gestão, do péssimo planejamento da gestão Júlio Casares. Tem que ter protesto sim contra esses incompetentes. Para esse jogo contra o Flamengo, o São Paulo não terá Enzo Dias e Alan Franco suspensos após receberem o 3º cartão amarelo na partida de ontem, né? Então, tem mais desfalques aí, só que em contrapartida, São Paulo terá a volta de Mike e também de Luciano e talvez no Cédric Soares, tá? Bom, vamos aguardar ali e ver como o São Paulo vai se preparar para esse jogo. Ontem em São Januário, Carlo Ancelotti esteve presente, como eu noticiei aqui para vocês no sábado que ele estaria. O técnico da seleção brasileira estava observando alguns atletas das 2 equipes, né? Já falei para vocês, do lado do Vasco, Felipe Coutinho, o Ryan, o Paulo Henrique e tal, né? Pelo lado do São Paulo teve o Rafael. Rafael fez uma partidaça ontem, inclusive, né? Alô, Carlo Ancelotti. Os 2 goleiros foram bem, só que o Rafael fechou tudo, não deixou passar nada. Aliás, o goleiro tricolor falou sobre uma possível convocação, uma vaguinha na seleção. Veja só. Dor de cabeça pro Ancelotti. Servir a nossa seleção, para mim, sempre vai ser o maior sonho da minha vida, como é de todos os jogadores. Mas eu sei que para isso eu tenho que fazer o meu melhor dentro do São Paulo e aí, assim, eu vou estar criando a minha oportunidade para estar lá dentro da seleção, mas sei também que são grandes goleiros e todos também com muita qualidade que vêm fazendo grandes trabalhos pelo clube. É claro que o sonho da seleção é sempre bem-vinda e eu vou estar sempre à disposição. Se me chamarem, eu vou estar aqui para fazer o meu melhor, mas como eu ressalvo, eu acho que assim, é uma luta são só três vagas para muitos grandes goleiros que atuam no futebol brasileiro, então dor de cabeça pro Ancelotti. Pra você, o Rafael merece uma chance na seleção brasileira? Comente aqui abaixo a sua opinião, lembrando que ele já foi convocado pelo Dorival Júnior, né? Agora o Ancelotti estava lá e viu como que o Rafael ali fechou o gol, né? Mas o Léo Jardim pra mim é mais goleiro, tá, rapaziada? Enfim, talvez o Rafael esteja vendo ali o melhor momento de sua carreira, né? Melhor até do que em 2023, quando o São Paulo conquistou a Copa do Brasil. Agora,
seleção brasileira, eu não sei, cara. Mas também, né, se o Hugo foi convocado e jogou, por que o Rafael não pode, né? Dito isso, segundo o Globoesporte.com, Marcos Antônio está na pré-lista da seleção brasileira para os amistosos de novembro contra Senegal e Tunísia. O jogador ontem estava vivendo a expectativa de ser convocado, né? Ele atuou sob os olhares de Carlo Ancelotti, do chefão, que tava lá tomando um vinho, né? Bom, o Ancelotti já tinha colocado o Marcos Antônio na pré-lista da última data FIFA, né? Nessa temporada, o meio-campista fez 40 jogos, deu 5 assistências, né? Eu não lembro de ter marcado gols não, tá, rapaziada? Bom, o seu bom momento fez ali até o seu valor de mercado dobrar, né, rapaziada? Bom, ele está na pré-lista, e estar na pré-lista não é garantia de convocação, mas já é algo pra se alegrar, né? Porque é um sinal que você está na mira da seleção brasileira, né? E quem sabe, se você não for convocado hoje, nas próximas, se você manter o bom momento, você pode ser chamado. Então, é um motivo sim de se comemorar aí o Marcos Antônio. Oscar segue se recuperando ali de uma lesão na panturrilha, né? O meia começou bem a temporada até, e trouxe bastante expectativa porque estava jogando bem, mas vem sofrendo muito com a parte física. Mas antes da parte física, o Oscar caiu de rendimento junto com todo o time, tá, rapaziada, né? Não foi só o Oscar que caiu de rendimento, não. Todos os jogadores caíram, mas enfim. Aí ele vem sofrendo com questão física, tanto que ele cogitou a aposentadoria nessa temporada, repensou a decisão e mudou de ideia e está decidido a dar a volta por cima no São Paulo em 2026. E segundo o jornalista Valentim Furlan, o São Paulo se decepcionou com o Oscar nesse primeiro ano, tá? Esperava-se muito do atleta na temporada, ele que chegou como o super reforço para este ano, mas acabou que teve uma decepção. Apesar da decepção, a diretoria do São Paulo ainda acredita no jogador, tá? O entendimento é que o Oscar, quando estiver 100% fisicamente, pode ser muito útil ao São Paulo em 2026. O clube está dando total confiança para o atleta, respaldo, e acredita que em 2026 será totalmente diferente. Nessa temporada, o Oscar fez 21 jogos, marcou 2 gols e deu 5 assistências, 7 participações em gols, né, diretas em 21 jogos. Não é um número tão ruim assim, ainda mais por conta da fase ruim que o São Paulo estava vivendo. O Oscar já planeja ali um novo momento vitorioso no São Paulo. Camisa 8 vem trabalhando muito forte para estar à disposição técnica do Crespo na pré-temporada. O Oscar tem contrato com o São Paulo até o final de 2027, então tem tempo ainda para se recuperar e dar muitas alegrias à torcida tricolor, né? Você ainda acredita que o Oscar consegue render no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. E os bastidores do São Paulo seguem quente, viu, nação? Aliados de Júlio Casares pressionam o presidente pela saída de Carlos Belmonte. A ideia é já antecipar mudanças previstas para o futebol. Você lembra daquela mensagem que vazou do diretor de comunicação do São Paulo? Aquela que ele se referia a Carlos Belmonte como boca de farofa? Pois bem, desde esse episódio, Casares e Belmonte não falam mais a mesma língua, né? E segundo o portal Avante Meu Tricolor, Casares tem um plano. É isso, o plano do Casares. Qual seria esse plano então, bem? Esse plano é o quê? Seria demitir o Belmonte e colocar o Rui Costa no lugar. É isso mesmo, assim o Pavão conseguiria agradar gregos e troianos. Uma fonte disse ao portal do Rafael Miliano o seguinte, abre aspas: precisamos de uma liderança que possa agir com maior eficácia, ter uma postura mais proativa para ter fôlego ao clube e suporte a Crespo. Fecha aspas. Para você, demitir o Belmonte e colocar o Rui Costa no lugar é a melhor opção? É a melhor escolha? Comente aqui abaixo a sua opinião. Até o momento a demissão de Belmonte ainda não aconteceu. E agora que o São Paulo está começando a respirar, a vencer, parece que o negócio vai diminuindo e não vão dando tanta ênfase assim. Só que enquanto isso, nos bastidores, o negócio ainda tá daquele jeito, rapaz. Tá fervendo ainda. Embora o São Paulo esteja vencendo ali nos últimos 2 jogos e dá um respiro pro time, mas nos bastidores, na interna, a pressão pela demissão do Belmonte ainda continua. Mas ele segue no cargo porque ele já falou que ele não vai pedir demissão. Inclusive, ele é quem está à frente de todo o planejamento do que se refere ao futebol do São Paulo para 2026. Será que cai? Eu acho muito difícil, tá? Até porque o Casares depende muito do Belmonte. Se o Belmonte cai,
ele vai se tornar um inimigo do Casares. E eu não sei se o Casares vai ver com bons olhos ter um inimigo tão forte politicamente como é o Carlos Belmonte, porque o Belmonte tem muitos aliados internamente no São Paulo e pode melhorar a sucessão que o Casares está planejando, entendeu? Então não sei se é uma boa pro Casares ir contra o Belmonte. O Casares sabe disso, né, rapaziada? Mas eu não acho demissão impossível, ainda mais pela forte pressão nos bastidores. A guerra política tá daquele jeito no São Paulo e eu não sei quando que isso vai acabar. Talvez só na eleição do ano que vem, olhe lá, né, rapaziada? Enquanto isso, o clube vai definhando, né? Bom, em setembro deste ano, o São Paulo viveu a expectativa de acertar a contratação de Marcos Leonardo, atacante do Al Hilal, revelado nas categorias de base do Santos, e que era o grande sonho da gestão Casares. As negociações foram abertas, né, e avançaram bastante, tanto que entre São Paulo e o staff de Marcos Leonardo já estava tudo acertado, e o São Paulo esperou até o último dia de janela de transferências, mas não conseguiu um acordo com o Al Hilal e trouxe o espetacular Emiliano Rigoni. O Al Hilal queria 12 milhões de reais só pelo empréstimo de Marcos Leonardo até dezembro deste ano. O São Paulo achou muito caro e trouxe o Rigoni para ganhar 500 mil reais por mês de salário, também até dezembro deste ano. Bom, pela primeira vez desde a negociação, Marcos Leonardo falou sobre a negociação com o São Paulo, confirmou que houve sim. O atacante disse que houve a negociação e ficou muito perto, veja só. Foi de fato o São Paulo, foi que quase aconteceu, mas sempre falei com meu staff, falei com meu pai, com minha família. Se fosse da vontade de Deus, ia acontecer, mas como não aconteceu, eu fico feliz e agora retornei no Hilal para ajudar eles e acho que isso é o propósito de Deus. A negociação estava acontecendo, rapaziada, pouco antes da decisão contra a LDU. E pasmem, o São Paulo foi eliminado pela falta de um centroavante, porque perdeu um caminhão de gols. Talvez o centroavante qualificado como Marcos Leonardo poderia ali realmente fazer a diferença no São Paulo, né? Ou seja, o São Paulo não quis gastar com o Marcos Leonardo e isso custou a classificação. O Casares quis economizar 12 milhões de reais, que sim, é uma baita de uma grana, e perdeu pelo menos 12 milhões, porque a classificação para a semifinal da Libertadores já garantiria ao São Paulo 12 milhões de reais. Então, a contratação do Marcos Leonardo se pagaria. Porque eu tenho certeza que se a gente tivesse um centroavante de qualidade como o Marcos Leonardo, a gente teria passado da LDU. E essa grana que o São Paulo iria investir para trazer o Marcos Leonardo seria já o investimento certeiro, que já seria quitado ali, tá ligado? Enfim, o São Paulo não desistiu completamente do Marcos Leonardo, né? Se surgir uma nova possibilidade futuramente dentro da realidade financeira do clube, o tricolor tentará novamente, né? Mas isso não deve acontecer tão cedo. O Marcos Leonardo tá conseguindo dar a volta por cima no Hilal, já vem marcando, acho que marcou 9 gols já, desde aquela negociação frustrada, então ele tá muito bem e o velo de mercado dele é muito alto, né? O São Paulo, no ano que vem, não quer gastar rios e rios de dinheiro com contratações. Vai focar em contratações de jogadores novos. O Marcos Leonardo é um jogador muito novo ainda, mas custa muito caro. E é isso que eu não entendi do planejamento, porque o São Paulo quer contratar jogadores novos. Só que, geralmente, jogadores mais novos, né, eles custam mais caro, cara. Então, se você tá pensando em não gastar grana, não abrir os cofres e fazer uma janela como fez nas últimas janelas de transferência sem gastar, como você quer contratar jogadores novos sem gastar? Não existe. O planejamento do São Paulo já começou totalmente errado. E mais, o Campeonato Brasileiro começa em janeiro. Então a janela de transferência, a próxima janela de transferência tem que ser certeira. Tem que ser a janela fundamental para a temporada do São Paulo, porque o Brasileirão foi antecipado para janeiro por conta da Copa do Mundo. A atuação de Emiliano Rigoni contra o Vasco pelo Brasileirão Betano gerou forte insatisfação nos bastidores do São Paulo. O atacante entrou na etapa final e teve ao menos 2 chances claras de definir o jogo já nos minutos finais, mas desperdiçou ambas sem marcação. Internamente, a avaliação foi dura e a frustração tomou conta da comissão técnica, que esperava um impacto maior do argentino nesta reta final de temporada. Rigoni soma poucos minutos desde seu retorno ao clube, em setembro, e ainda busca ritmo e confiança. No entanto, a paciência parece ter ficado curta após o duelo no Rio de Janeiro. Pessoas ligadas ao departamento de futebol relatam que o clima após a partida foi de decepção, principalmente pelo momento da equipe e pela expectativa criada em sua volta.
Além das falhas decisivas, o jogador apresentou dificuldades na tomada de decisão e recebeu uma das notas mais baixas da equipe na avaliação interna, ficando abaixo da média dos demais atacantes. A diretoria esperava que o argentino fosse uma peça útil no elenco, especialmente diante da maratona do Brasileirão Betano, mas o rendimento tem sido inferior ao planejado. Rigoni assinou contrato até 31 de dezembro, com cláusulas que poderiam ativar uma renovação automática caso ele atingisse 12 partidas com pelo menos 45 minutos em cada uma delas. Entretanto, até o momento, o atacante só cumpriu esse critério em 3 jogos. Com apenas 8 rodadas restantes no calendário tricolor, o objetivo se tornou impossível de alcançar. A direção ainda tem a possibilidade de estender o vínculo de forma unilateral, mas a chance é considerada remota. O entendimento no Morumbi é de que o desempenho do jogador até agora não justifica a continuidade, especialmente diante do planejamento para 2026 e da busca por reforços para o ataque no próximo ano. O argentino, que teve passagem positiva em sua primeira temporada com a camisa do São Paulo, não conseguiu repetir o mesmo nível na volta. Apesar do carinho de parte da torcida, a aposta atual da comissão é na renovação do setor ofensivo e na construção de um elenco mais competitivo para as disputas do próximo Brasileirão Betano. A reta final da temporada deve marcar a despedida de Rigoni do Morumbi. A expectativa é de que ele siga recebendo oportunidades pontuais, mas sem status de protagonista nem perspectiva de mudança no cenário interno. O São Paulo segue focado na briga por posições importantes na tabela e já trabalha em nomes para reforçar o elenco após o fim do ano. E você, torcedor, o que acha da situação de Rigoni? Deixe sua opinião nos comentários.